Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 15º dia de uma vida de fé e propósito diante de Deus. Qual é o tamanho do amor que Cristo sente por você, você sabe? Temos visto até aqui que Paulo tinha clara a sua razão de viver. Ele sabia por que orar e até porque estava preso. Por isso não perdia tempo com preocupações materiais. Ele não queria que os crentes de Éfeso desanimassem por causa do seu sofrimento na prisão, mas que aproximasse de Deus com a confiança e que construísse um relacionamento pessoal como ele próprio estava construindo. Ele os incentivava a sacrificar as coisas menores, como suas próprias vontades e desejos, e a valorizar o que era importante, o relacionamento com Deus e Pai. Paulo fala de um sentimento de confiança espiritual que vem do poder de Deus. No final do versículo 17 de Efésios até o versículo 19, lemos assim: E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude do Espírito de Deus. Aqui Paulo ora para que os crentes de Éfeso sejam fortalecidos para amar. Com isso, ele diz que precisamos do poder do Espírito Santo e da presença poderosa de Jesus dentro de nós, amar uns aos outros. Ele até usa uma metáfora para expressar a profundidade do amor. Assim fala da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Ele enfatiza a profundidade e não superficialidade. Diz que o amor tem de ser profundo, arraigado, alicerçado, como uma árvore bem plantada, e tão sólido quanto a base de um edifício. O amor é o fundamento sobre o qual a vida deve ser construída. Como entender algo tão enorme e profundo? O Deus em Cristo escolheu nos amar. Paulo ora para que a igreja, eu e você, estejamos arraigados e estabelecida na verdade no amor de Cristo. O nosso fundamento não é o amor que nutrimos por Ele, mas sim o amor dele por nós. Não existe a frase, se Deus te amar, pois Ele te ama. A sua e a minha vida devem estar fundamentadas e arraigadas e alicerçadas nesse amor de Deus por nós. Esse amor é um conjunto como os outros santos. Paulo disse no verso 18, vocês possam juntamente com todos os santos. É fundamental entendermos isso. O que quer dizer que não conseguimos compreender o amor de Deus por nossa própria conta sozinho. Este amor ele é compreendido na comunhão entre os irmãos, na reconstrução e na restauração da amizade, de casamento entre famílias. Em sua oração, Paulo utiliza a expressão como largura, altura e profundidade. Vai além da compreensão humana. É como olhar o céu, que é impossível saber o fim e o começo. Assim é o amor de Deus por nós. Tão largo, tão alto, tão profundo. Não é possível dimensionar. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de entender o amor de Deus através da morte de Cristo na cruz. Paulo ora ao Senhor para pedir força e poder, a fim de compreendermos o amor de Cristo. O propósito central desse pedido tem como base duas palavras, compreender e conhecer. Compreender está relacionado aos aspectos intelectuais, lógicos, racionais. É como algo que você toma posse intelectualmente. Esta compreensão já temos acerca de Deus. O verso 18 diz que vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A segunda ideia é conhecer. Está relacionada ao entendimento alcançado
pela experiência. No verso 19 lemos: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Paulo, dessa forma, ora para que possamos compreender o amor de Cristo por nós em todas as dimensões, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade. O conhecimento do amor de Cristo deve ser obtido no contexto da comunhão com todos os santos. Naturalmente, quando se fala em comunhão entre os irmãos, há falta de conhecimento do amor de Cristo. O apóstolo ainda diz no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Como dizem alguns irmãos mineiros, este amor de Cristo é por demais largo, alto, comprido, profundo, impossível de entendê-lo, não é mesmo? Mas Paulo ora para que conheçamos o amor de Cristo. Creio que ainda passaremos a eternidade conhecendo esse amor. Sabe, terceiro aspecto é que esse amor nos enche plenamente de Deus. No final do verso 19, ele diz assim: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O pedido de Paulo é para que sejamos tomados pela plenitude do nosso Deus. Tudo em nós, desde a pequena célula em nosso corpo até os órgãos, os ossos maiores, precisa ser pleno de Deus. Quando isso acontece, experimentamos da oração de Jesus descrita em João 17:26, que ele diz: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Quando estivermos alcançando a plenitude em Cristo, então teremos chegado ao limite. Paulo termina a sua oração no verso 20 e 21 dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Observe dois aspectos na oração de Paulo. Deus tem poder para responder às nossas orações. E o segundo, a glória sempre será de Deus. Nada pode ser acrescentado à oração de Paulo, pois ele concluiu de maneira que agrade a Deus, dando glória a Ele. A igreja recebe e espalha a glória de Deus no mundo. A igreja é referencial de poder e de glória do nosso Deus em todo o mundo. Por isso, devemos viver tão cheios e plenos do amor de Cristo, de forma que as nossas vidas possam contribuir para que os outros contemplem a glória de Deus por meio de nós. Efésios 3:21, ele encerra assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Como é bom quando podemos dar a glória devida ao nosso Mestre. Paulo reconhece a soberania de Deus. Por isso, ele que teve uma experiência, acredito que muito mais profunda do que nós temos, por perseguições, por, na verdade, açoites, por prisões. Sabe, nós às vezes nos questionamos e achamos que nós temos uma experiência profunda, mas não passamos nem um pouquinho daquilo que o apóstolo Paulo viveu e presenciou de Deus em sua vida. Vamos orar? Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem atendido as nossas petições, as nossas orações. Senhor, mas muito mais do que isso. O que o Senhor tem feito em nós é muito mais do que possamos imaginar ou pensar. Sabe, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento. Senhor, essas coisas, na verdade, são tão grandiosas para nós que a nossa mente nem pode alcançar, porque certamente ainda são maiores do que planejadas por nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque a cada momento o Senhor tem expressado o seu amor por nós. Então, Deus, o que dizes de mim? O que dizes sobre mim e o que dizes para mim? É tudo muito lindo, Senhor, quando podemos estar diante do Senhor com corações gratos, cheios de alegria e dizendo a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe e que você tenha um dia cheio da graça de Deus, sabendo que Ele te ama e que o seu amor é muito maior do que você possa imaginar ou pensar.
Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e nós estamos aqui para compartilhar devocionais de uma vida todas as manhãs. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.